vamos fazer a correção do exercício da página 148 e 149 de Ásia. Lembrando que após esse assunto, eu vou falar sobre as questões ambientais, que apesar desse capítulo estar inserido aqui, nesse de Ásia, mas isso serve para tudo. E aí eu faço uma abordagem bem mais ampla, que vai servir não apenas para a Ásia, mas para qualquer coisa, tá bom? Aí a gente vai falar aqui sobre o aquecimento global, sobre chuva ácida, sobre os problemas que estão aqui no livro. Eu não quero me estender muito, não, senão fica muita coisa, né? E aí, no primeiro ano eu tenho essa liberdade maior, mas no nono eu tenho que ir aqui amarradinho pelo livro. Então vamos lá, primeira questão, por favor, acompanha. Se a sua resposta bater, ok. Se não bater, veja se tem a mesma ideia. Se tiver a mesma ideia, tá valendo, tá bom? Primeiro tem assim, com relação à atividade agrícola, responda. A. Quais são os principais produtos cultivados no continente asiático? Aí, velho, se você pegar o livro, vai aparecer o quê? Café. Vai aparecer mais o quê? Hein? Hein? Arroz. O que mais? Quem puder ir digitando aí no chat, pode ir fazendo. O que mais? Batata. O que mais? Trigo. Por quê, minha gente? Porque como o continente é muito grande e eu tenho vários climas, a tendência é que eu tenha uma variedade de produção. Na verdade, às vezes o camarada em casa tem uma horta, faz alface, tomate, cebolinha, coentro em casa. Imagina num país. Então a tendência é que você tenha aí uma policultura. Lembrando que policultura é você produzir vários produtos. Monocultura é produzir apenas um. Tá bom? Vamos para o segundo, letra B. Que relação pode ser estabelecida entre esses cultivos e o tipo de clima característico dos locais em que eles são plantados? Foi o que eu acabei de falar. A relação é que, dependendo do clima, você vai ter uma melhor condição de se plantar certos produtos. Num clima que é mais chuvoso, é bom para certos produtos. Num clima mais frio, é bom, por exemplo, para cereais, para trigo, geralmente é mais frio. O arroz é uma região com um clima mais chuvoso, já que o arroz é em região alagada. O café, eu preciso de uma região que tem essa mistura de frio, né, e um pouco de material orgânico no solo. Então vai depender muito, minha gente. Então você pode colocar aí com suas palavras, tranquilamente, sem nenhum estresse. Eu quero tirar de vocês essa mentalidade decoreba de questionário, tá bom? Tirar essa mentalidade decoreba de questionário. Tem que botar assim, porque no livro está assim, eu vou responder assim. Pense, o lugar é grande, eu vou ter vários tipos de clima, consequentemente eu vou produzir de tudo um pouco, ok? Então a relação é essa, porque a gente tem vários climas, a tendência é que a gente tenha vários tipos de produtos, tá bom? Exato, perfeitamente. Segundo quesito, em quais regiões da Ásia prevalece a atividade pecuária? Que tipo de formação vegetal favorece o desenvolvimento dessa atividade? E aí, gente, quais são as regiões da Ásia que prevalece a criação de animal? A Ásia Central e o que mais? E o Oriente Médio. Por quê? Veja, olha a pergunta. A Ásia Central e o Oriente Médio. Ele perguntou, qual é a formação vegetal? Qual é o tipo de vegetação que geralmente facilita criar animal? Geralmente a vegetação ela é uma vegetação rasteira, uma vegetação de pequeno porte, uma vegetação gramínea. Talvez isso não tenha desse jeito no livro, mas você anote, complemente o que está aí, eu vou explicar agora. Presta atenção, olhe para mim. Quando eu tenho uma região, Carlos, presta atenção. Quando eu tenho uma região que tem um clima que chove muito, não tem muita água, a planta não absorve muita água, ela vai se desenvolver. Então, nas regiões que chove bastante, a vegetação ela é de grande porte. É uma vegetação florestal, feita a floresta amazônica, feita uma selva, grande porte, fechada, densa, difícil penetração, porque tem água. Agora, eu vou criar um animal aí, eu vou criar boi e cavalo numa selva, os bichinhos vão se perder, Jesus. Então, para que você crie um animal, eu preciso de uma região de pasto. E o que é uma região de pasto? Para ele andar,
para o animal se locomover. Aí tem que ser uma vegetação rasteira, uma vegetação em que ele possa se locomover com facilidade, de pequeno porte. Então, quais são as regiões? Geralmente a Ásia Central e geralmente o Oriente Médio. Boas para isso. Qual é o tipo de vegetação que tem aí? Uma vegetação rasteira, uma vegetação de pequeno porte. Porque se fosse floresta, não ia ser um local apropriado para isso. Deu para entender? Entenda. Quando você vê na televisão, ou até mesmo aqui no livro, se você voltar aqui no livro e for ver onde que o povo cria animal, você vai ver, pronto, tá aqui, ó. Dá uma olhadinha como é o relevo, lá atrás, ó a vegetação como é, na página 141. Tá aqui, ó, criação de ovelhas, olha a vegetação atrás, parece um campo de futebol, tá vendo, ó? Rasteira, vegetação gramínea, para ele pastar é isso, minha gente, se locomover, tá bom? Então, resposta vai ser essa. Terceiro quesito, tem que fazer sentido, minha gente, se não fizer sentido, tem que fazer sentido. Oi, Marcos. Peraí, Marcos, peraí. Repete, Marcos. Eu fui lá pra minha casa antiga, meu irmão tem um meio mundo de livros, sabe, não tem o Discovery Channel? Não tem lá com o Discovery Channel? Não tem o Discovery Channel? Tem uma linha de livros com o mesmo de coisa de geografia, sobre mundo, regiões de cada tipo. Eu vi lá, tem um livro sobre a região da Ásia, dos Estados Unidos. Eu vou tentar trazer pra cá, na próxima vez que eu for, pra poder estudar. Agora, eu vi bem de leva aí, é tanto detalhe, tem um mapa com cada cidade, com tudo. Cidade, capital, plantação, cada detalhe sobre tudo geografia. Geografia, Minha gente, matéria boa é geografia, o resto a gente tem que estudar mesmo. Boa é geografia, que é interessante. Eu gosto de geografia, Né? Eu tenho que defender o que é meu, né? Tem gente de história que vai dizer que é história, tem gente que de física vai dizer que é química, nem se fala, né? Mas o bom mesmo é geografia. Geografia que é interessante, que é a resenha. Vamos embora. Traga, estude, tá? Terceiro quesito, sobre a indústria da Ásia. Tem gente entrando agora, minha gente. Sobre a indústria da Ásia. Faça o que se pede. Letra A. O processo de industrialização dos países asiáticos tem se caracterizado por dois modelos distintos de desenvolvimento. Explique. Quais são os dois modelos distintos de desenvolvimento? Nós temos o modelo longo e médio prazo e de curto prazo. Aí eu expliquei, né? Quem investe em médio e longo prazo faz um investimento mais consistente. Lembra disso? Em tecnologia, faz um investimento em mão de obra especializada. É tudo diferente, né? Qualificação da mão de obra. Já a curto prazo eu quero ganhar dinheiro logo. Aí eu faço exploração da mão de obra. Né? Eu vou para países que têm leis que são frouxas, faz trabalho infantil e está tudo certo, tá bom? Eu fiz até aqui no quadro, não foi? Um do ladinho do outro, feito uma tabelinha, tá beleza? Também. Vamos embora. Letra B. Que países do continente compõem o grupo dos tigres asiáticos? De que maneira ocorreu a industrialização desses países? Eu cheguei a botar aqui, não foi no quadro? Os países do tigre, eu até disse assim, tem país do tigre asiático de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Eu cheguei até a falar isso. Mas geralmente em prova fala-se dos primeira geração, são os famosos tigres asiáticos. Aí eu falei Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. São os países dos tigres asiáticos, tá bom? Lembrando que Taiwan e Hong Kong são da China, tá certo? São territórios da China. Taiwan tem aí uma briga com a China para querer ser independente e tem até interferência do governo. E Hong Kong era da China, teve um acordo. Deixa eu contar rapidinho essa história. Olha, a Inglaterra, vê que coisa interessante, olha para mim, cara, para aprender. A Inglaterra queria penetrar na Ásia a título de comércio. Ok? Só que a Ásia não permitia a vinda de países do Ocidente, porque era uma questão cultural. Mas a Inglaterra gastava muito dinheiro com os produtos da China, da Ásia, gastava muito, porque eles tinham chá, eles tinham porcelana,
e eles tinham questões de tecidos, né, de especiarias. Então gastava-se muito a coroa inglesa. Então eles queriam entrar nesse mercado e não conseguia. Aí o que foi que eles fizeram? Invadiram a Índia, lá produzia papoula, dentro da papoula se extrai um produto, né, que dá para utilizar como droga, como alucinógeno, tá certo? Chamado de ópio. Tanto é que teve a guerra do ópio. E aí os chineses e os asiáticos eram viciados nisso. Então era uma forma de entrar. Então a Inglaterra se apossou da Índia, teve ali uma relação com Hong Kong, né, para poder produzir papoula, para poder fornecer ópio e entrar nesse mercado asiático. Fizeram um acordo e agora, recentemente, agora há pouco, depois de 15 anos, depois eu vejo a data direitinho, o acordo chega ao fim. E aí a Hong Kong, que estava sob domínio da Inglaterra, né, e tinha liberdades e tudo bem, eles se retiraram e agora, recentemente agora, acho que 2017 para cá, Hong Kong voltou a fazer parte da China. Só que aí o governo chinês é diferente do governo britânico. E aí o povo de Hong Kong, que está acostumado com o desenvolvimento, já que é um tigre asiático, com investimento e por liberdade, agora o governo chinês está suprimindo politicamente certas liberdades do povo de Hong Kong. Por isso que você tem aí algumas manifestações, até nas Olimpíadas agora, né? Não sei se vocês perceberam, acredito que não, mas o atleta de Hong Kong era assim, Hong Kong, China, entre parênteses, né? E Taiwan, que é declarado independente, mas que na verdade é da China, aparecia lá Taipei, não aparecia Taiwan, Taipei, porque a comunidade internacional ainda tem um probleminha de reconhecer, tá certo? Então assim, vocês vão aprender isso geopolítica lá no ensino médio, tá certo? Falar um pouquinho desse negócio do Afeganistão, o povo se jogando dos aviões, isso você aprende no futuro. Vamos para cá. Então, são os tigres asiáticos. Quais são eles? Hong Kong, da China, hoje. Taiwan, ilha, que é uma ilha de revoltas, né, que está querendo se separar de todo jeito. Coreia do Sul, que se separou da Coreia do Norte, né, no período aí de pós-guerra. E você tem, eu falei qual? Taiwan, Hong Kong, Singapura, tá certo? São os tigres asiáticos. E como é que se deu, né, de que maneira ocorreu a industrialização desses países? Se deu de maneira de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, se deu desse modelo de curto prazo, tá certo? Que é esse modelo de exploração e de ganhar dinheiro logo. Não é à toa que eles explodiram economicamente, tá beleza? Quarto quesito. É o quarto, é? Quarto quesito. Reescreva as frases que apresentam afirmações falsas. Reescreva, né? Só o que está falso, o que está verdadeiro você deixa, tá bom? Letra A. O que é que está falso aí? Vocês marcaram o que está errado? Que letras? Letra B. Veja, reescreva as frases. Então você vai ter mais de uma alternativa errada. Senão seria reescreva a frase. Reescreva as frases, então vai ter que ter duas aí no mínimo. Tu marcou a B e a D, né? Marcou só a B. Então vamos ver. Letra A. Vamos ver se a letra A está certa. A Índia e a China são os países mais populosos da Ásia e do mundo. Verdadeiro, né? A China a maior, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões. E a Índia a segunda maior, 1 bilhão e cento e tantos milhões. Eu não sei exatamente de cabeça não, porque todo ano nasce e morre gente, né? Que é difícil de você fazer um levantamento preciso. Letra B. As atividades agrícolas são praticadas com pouca tecnologia em todos os países. Falso, né? Está falso, né? A atividade agrícola são praticadas com pouca tecnologia? Não, com alta tecnologia, tá certo? Com alta tecnologia. Claro que vai ter país que não vai usar essa tecnologia toda, mas ele dizer que é pouca tecnologia em todos os países está falso, generalizou. Letra C. Na Ásia se encontram alguns dos principais produtores de petróleo do mundo, com destaque para a região do Oriente Médio, verdadeiro. A região ali, né, do Catar, Dubai, do Bahrein, dos Emirados Árabes, aquelas bandas ali, é tudo do Oriente Médio, tá bom? C. O uso da técnica de terraceamento tem sido uma das principais causas de degradação do solo? Não, a técnica não é para degradar, é para corrigir o problema. A terraceamento é uma forma de evitar, né, um problema maior. Então,
O que está errado é a letra B e a letra D, ok? Essas que precisam ser consertadas, corrigidas. Quinto, no quinto, minha gente, tem um texto enorme aí que eu não vou ler, tá certo? Que fala sobre o seguinte, sobre a questão de poluição, né? Vem falando sobre a poluição, e aí ele vai descrevendo sobre a poluição, tá beleza? E aí, no final, ele vem com a pergunta, letra A. Qual a relação entre os rios asiáticos e a poluição dos oceanos por lixo plástico? Carlos colocou uma coisa que vocês precisam saber, que é uma coisa comum. Gente, como regra, o rio ele vai para o mar. Como regra. Claro que você vai ter alguns rios que não vão para o mar, que são os rios intermitentes, são os rios temporários. Olha o desenho aqui atrás, ó, presta atenção. Aqui está o mar. Beleza? Tá o mar. Aí você tem um rio que deságua no mar. Esse é o rio principal, tá bom? Vai diretamente para o mar. Mas tem um rio, minha gente, que ele vai para o mar indiretamente, que é um rio, ó, que deságua no principal, que a gente chama de rio afluente. Sabe, o afluente do rio tal. Aí você tem outro rio, ó, que deságua no afluente, que é o rio subafluente. E aí, gente, eu tenho rios em todos os lugares, desaguando uns nos outros, formando uma rede hidrográfica. Rede, minha gente, é conexão. Rede mundial de computadores estão conectados. Tá certo? Rede é conexão. Como eu tenho rios conectados, rede hidrográfica. Então, ó, o lixo daqui vai diretamente para o mar. O lixo daqui vai para o mar? Vai, de maneira indireta, porque vai desaguar no rio e a água vai. Então, qual é a relação que tem? A relação é que, como os rios, em sua maioria, vão desaguar no mar, vão levar também a poluição, gerando a poluição oceânica. Também. Fechou? Então, a resposta da letra A é essa. Qual é a relação entre os rios asiáticos e a poluição dos oceanos? A relação é que os rios asiáticos, por serem alguns poluídos, alguns poluem o mar. Sem problema nenhum. Tranquilo. Certo? Letra B de bola. O que explica os elevados índices de poluição atmosférica e como isso afeta a saúde infantil? Nem precisava, né, falar de saúde infantil. Como afeta a saúde? Né? O que é que causa, minha gente, a poluição do ar? O que é que causa geralmente a poluição do ar? Geralmente o que causa a poluição do ar tem a ver com a queima de combustível fóssil. Geralmente, tá bom? Então, indústria, os automóveis, geralmente utilizam combustíveis fósseis, como carvão, como petróleo. Isso polui muito as indústrias, os carros. Claro que também existem outras formas de poluir o ar, como as queimadas na agricultura, né? Mas geralmente a poluição do ar está associada à queima de combustíveis fósseis, utilizados nos veículos e utilizado também no processo industrial. E evidentemente que com a poluição do ar, evidentemente, lógico que o ar poluído, você vai respirar um ar poluído. Então você vai desenvolver o quê? Problemas de saúde. Deixa eu contar só um fato para vocês. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com o Brasil para você entender. Uma vez eu fiz uma prova e tinha, vice Carlos, tinha essa questão. O pessoal que está em casa, todo mundo. E aí eu achei muito legal essa questão e botei para os meus alunos fazerem. Que era assim, era um texto descrevendo a vida de duas pessoas. Eram duas pessoas que faziam alimentação saudável, eram ciclistas, que estavam no peso, não fumavam, não bebiam, eram duas pessoas saudáveis, que nos dias de hoje, ser assim, para mim são dois avatar, né? Não é possível, o cara que se alimenta de sal, de açúcar, alimento orgânico, pedalando, não é lindo? É lindo. Só que o texto descrevia duas pessoas, uma que morava no Ceará e a outra que morava em São Paulo.
2 ciclistas que iam trabalhar pedalando, tinham alimentação saudável, parará. Só que a expectativa de vida do Cabo de São Paulo era 5 anos menor. O ciclista iria morrer primeiro do que o ciclista do Ceará. Porque como como São Paulo é o estado barra cidade mais desenvolvido, com mais pessoas, com mais carros e com mais indústrias, o ar ele é o quê? Mais poluído. E aí você respirando toneladas e toneladas de produtos químicos que são jogados na atmosfera, vai desenvolver problemas, né, de câncer, problemas respiratórios. Quem já viajou para um lugar desse, o ar, minha gente, é tão seco e poluído que se você passar muito tempo, começa a sangrar o nariz, né? Você fica com uma sensação de agonia por conta da poluição do ar, da atividade econômica. Então, o que ele está dizendo aí, o que é que explica os elevados índices de poluição? A queima dos combustíveis fósseis. E isso, querendo ou não, vai desenvolver, vai acarretar algumas doenças, principalmente respiratórias. Tá bom? 6º quesito. Identifique. Queria desejar bom dia para você, mamãe e papai que está me vendo aí. Sempre tem, né? Uma mãe, um pai, uma avó que fica bizuendo a vida de vocês. Sempre tem alguém que fica aí. Bom dia, mãe, bom dia, pai. Está passando Ana Maria, vai assistir. 6º, identifique as características e a importância da atividade retratada em cada foto. Tá bom? Então, quem tiver com o livro aí, tudinho, ó, em cada foto, essa primeira foto aqui, eu identifico logo, né? Uma região de relevo, eu tenho uma técnica de terraceamento aqui, não é verdade? Para produzir a outra aqui, ó, mostrando, evidentemente, tecnologia. Embaixo da foto tem assim, risicultura em Uembei, no Vietnã, ou seja, risicultura é produção de arroz, e embaixo, fábrica de smartphones. Então, eu tenho uma indústria de bens de consumo, né? O que são bens de consumo? São aquelas empresas, são aquelas indústrias que fazem bem para a gente usar. Camisa, bem de consumo. Cosmético, bem de consumo. Aparelhos eletroeletrônicos, bens de consumo. Agora, por exemplo, uma máquina gigante é um bem de consumo? Não, é um bem de produção. Porque a máquina vai produzir um carro, a máquina vai produzir uma camisa, ok? Então, existem bens de consumo, enfim. Então, aqui eu tenho essas duas imagens. Identifique as características. Na imagem 1, você vai dizer que é uma técnica de produção de arroz, né, em áreas de alagamento, e aqui na imagem também mostra uma área de terraceamento. Você pode escrever do jeito que você quiser, mediante o que você está vendo na foto, tá bom? E a de baixo, uma fábrica de smartphone, você pode dizer que a característica é o uso de tecnologia de ponta, o uso de materiais e equipamentos modernos, né? Porque ninguém vai fazer um smartphone na Ásia sem utilizar softwares, tecnologia de ponta. Você pode fazer do jeito que você quiser, aí a resposta. 7º quesito. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, minha gente? Está dando para entender? Conseguiram fazer? Estão fazendo? Vocês estão tão calados. Tá de boa, né? Tá de boa uma banda que tocava no carnaval aqui. Vamos 7º. Em que região da Ásia? Eu não gosto dessas perguntas, velho. Entendeu? É isso que faz, muitas vezes, o aluno chegar no ensino médio com dificuldade. Como é que um livro vem aqui? Em que região da Ásia? Isso é decoreba, minha gente. Na verdade, o cara que vai dizer, na região tal, acontece assim por quê? Não é melhor? Aí, que região da Ásia? Cara, na Ásia Meridional, pronto. Em que região da Ásia encontram-se as maiores reservas de petróleo desse continente? Nós já respondemos na anterior, no Oriente Médio. Não foi? Tá vendo? Por que essa região é considerada geopoliticamente estratégica? Porque tem muito petróleo. É a região que tem mais reserva de petróleo do mundo. É a região que tem uma das maiores produções de petróleo do mundo. É uma região geopoliticamente importante porque tem a maior matéria-prima e mais importante do mundo, que o petróleo é a principal fonte de energia. É a região de rota marítima. Tá, então, lógico. Beleza? 8º quesito. Só tem até o 8, tá? Porque o 9 é acesse o QR Code, não sei o que, enfim. Interprete os mapas de biodiversidade e de desmatamento do Sudeste Asiático. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Essa aqui é boa, Kaline? Essa é boa?
Interprete, tá vendo aí, ó? Interprete. Aí você vai desenvolver o seu poder de interpretação, que você estuda em português, né? Interpretação de texto, tá vendo? Uma das competências que vocês vão ter nos vestibulares, a competência 6, interpretação de um mapa, de uma tabela, de uma charge. Já pegaram alguma prova com charge que você lê e não entende a charge? Sim, não entendi o que ele quer dizer. Ou então tem uma foto, você responde, acha que está certo, mas está errado. Por quê? Porque não era o que a charge, não era o que a foto quis expressar. Então, às vezes, o aluno chega com essa dificuldade por isso. Vamos trabalhar agora. Sudeste Asiático, biodiversidade. Tá aí, ó. Índice de biodiversidade. Quanto mais escuro, né, maior a biodiversidade. Tá aqui, ó. Quanto mais escuro, segundo a legenda, maior é a biodiversidade. Quanto mais claro, quanto mais amarelinho, menor é a biodiversidade, ok? Então eu tenho aqui uma parte do continente asiático, uma parte que pega aqui uma parte do sudeste da Ásia, Mianmar, você tem aqui Vietnã, você tem aqui Laos, enfim, você tem Singapura, Brunei, Malásia, Timor-Leste, as Filipinas, são alguns tigres asiáticos, os novos tigres. Ok. Do lado tem desmatamento. Quanto mais escuro, maior é o desmatamento. Então, se você analisar direitinho, você vai ver, ó, região de Mianmar. Tá vendo? Olha aqui as cores, ó. Quanto mais escuro, maior o desmatamento. Quanto mais verde, menor o desmatamento. Então, ó, amarelo, laranja e esse marrom, você vê que, ó, predomina, tá vendo o índice de desmatamento. Então, eu tenho um desmatamento muito grande aqui numa área que tem uma grande biodiversidade. Então, isso vai dar errado, né? Vai diminuir a biodiversidade do local. Então, vamos lá. Letra A. Qual relação a biodiversidade? Com relação à biodiversidade, descreva a situação dos países do Sudeste Asiático. Ele falou qual país? Falou de uma maneira geral. Com relação à biodiversidade. Aí você vai dizer, com relação à biodiversidade, o Sudeste Asiático, na sua grande maioria, tem uma grande biodiversidade. Tem uma grande biodiversidade. Beleza? Só aqui o amarelinho, que é Laos e o Camboja, que não tem tanta biodiversidade assim. Mas no restante, você tem uma boa diversidade. Principalmente nessa parte mais embaixo, verde escura. Tá bom? Letra B. Quais países apresentam as maiores taxas de desmatamento? Áreas de desmatamento. Então eu vou para o lado e vejo os que têm as maiores taxas, que são os de marrom. Aí aqui tem Mianmar e Camboja. Tá certo? Mianmar e o Camboja. Essa região é tão tensa, minha gente, de conflito. Né? Porque tem muitas etnias, né? Muitos conflitos culturais aqui. Mianmar, Tailândia, Laos. Se bem que eu queria viajar para Tailândia. Enfim. C. Qual relação é possível estabelecer entre taxa de desmatamento e manutenção da biodiversidade no Sudeste Asiático? Qual é a relação entre desmatamento e a manutenção da biodiversidade? Qual é a relação que a gente pode aplicar? Alguém fez? As regiões que têm uma maior biodiversidade têm um desmatamento que não é o mais alto, né? Então, a relação que a gente pode causar aqui é que em regiões que você tem um desmatamento moderado, é o que acaba predominando. Vai ter desmatamento, vai em todo canto. Mas o problema não é ter o desmatamento, o problema é você ter o desmatamento acima da média, um desmatamento ilegal, em áreas de reserva de rios, de nascentes. Ah, esse é o problema. Porque desmatar, minha gente, a gente precisa do desmatamento, sabia? Nós precisamos do desmatamento. Porque muitas coisas que nós utilizamos e usamos são frutos do desmatamento. Então, o problema não é desmatar. O problema é desmatar além do combinado, não é? Porque se não tiver desmatamento, não tem cidade. Se não tiver desmatamento, não tem comida. Se não tiver desmatamento, não tem indústria. O problema é fazer desmatamento ilegal, né? Aí tudo bem. O problema é você ter níveis muito altos de desmatamento. Aí é o problema, que aí já afeta no clima, enfim. Então, a relação é essa, né? Na maior parte do Sudeste Asiático, o desmatamento ele é moderado. E a letra D, para a gente encerrar,
Que problemas podem ser desencadeados a partir do avanço do desmatamento? Eita, agora que eu vi. Quais são os problemas de acordo com o desmatamento? O que é que pode causar? Desmatando, quais são os problemas que pode causar? Morte de animais, você está dizendo redução de espécie. Então a gente vai chegar a uma conclusão aqui, tá certo? Calma, a gente vai chegar. Isso que vocês estão dizendo está correto. Redução da biodiversidade, está correto. Poluição do ar, está correto. Mas isso é o que todo aluno do 9º ano tem a obrigação de saber. Mas vocês não são qualquer aluno do 9º ano. Quero que vocês vão além. Quais são os impactos que ele perguntou aqui? Ó, que problemas podem ocorrer? Claro, minha gente, que se eu desmatar vai diminuir a árvore, vai matar os bichos. Isso aí todo mundo sabe. Redução da biodiversidade de animais e vegetais. Ok. Dependendo de como se faz esse desmatamento, se tocar fogo, polui o ar. Claro, porque poluição, né, queimada vai ter fumaça. Tudo isso eu sei. Tudo isso eu sei. Quero que você pense. E é aí que eu cobro de vocês. Pensa comigo, vou explicar agora. Sabia que desmatamento diminui a chuva e fica mais quente? Vamos explicar? Veja, como é que chove? Chovendo. Eu boto seu nome no catimbó da cesta. Para poder chover, eu preciso do ciclo hidrológico. Já ouviram isso, né? Pelo amor de Deus. Ciclo hidrológico. Vamos para cá. Rapidinho, olha para cá. Água. Tá certo? E aqui, ó, vegetação. Já que a gente está falando de desmatamento, tá bom? Água e vegetação. Se falar mal do meu desenho, já sabe, né? Muito bem. O que é que vai acontecer? Para chover, eu preciso passar por 3 processos. O primeiro processo é o quê? O sol vai fazer o quê com a água? Vai fazer o quê? Evaporação. Não é assim, minha gente? Evaporação. Calma que a gente vai chegar. Esse ar vem aqui para cima, não é? Aqui em cima não é mais frio? Aí vai fazer o que esse vapor de água? Se transformar em nuvem, né? Quando se transforma em nuvem, o processo é condensação. Ok? Então eu já tenho 2 etapas. Eu tenho a evaporação e a condensação. Depois que a nuvem está carregada de água, vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Chuva não. Precipitação. É o nome correto. Precipitação. Tá certo? Então, presta atenção. Então aqui, ó, não vai chover? Precipitação. Então eu tenho evaporação, condensação, precipitação. E aí eu tenho o famoso ciclo hidrológico. Isso é muito importante, porque quando chove, recarrega o rio, infiltra e recarrega o aquífero, a água abastece e irriga a plantação, eu tenho comida, eu tenho produção alimentar para poder comer, ok? Só que tem um detalhe que vocês não estão lembrados. Está vendo a planta aqui, ó? A planta é um ser vivo, feito você e eu. E a planta, Carlos, transpira. Porque do mesmo jeito que eu absorvo água, eu elimino água pela urina, pela transpiração. Não é verdade? Pelo suor a gente não perde água? A planta também perde água. Mas só que a planta não mija. Tu já viu um pé de caju no banheiro químico, depois do bloco do ETzão? Tu já viu um pé de jaca mijando atrás do carro? Mas a planta transpira. Ela transpira. E aí, quando o sol bate aqui, vai evaporar a água que transpirou. Aí o nome não é evaporação, é evapotranspiração, porque é a evaporação da transpiração da planta. Evapotranspiração. Aí eu te pergunto, a quantidade de nuvem vai ficar a mesma ou vai aumentar? Vai aumentar. Se eu tenho mais nuvem, consequentemente eu vou ter mais precipitação. Mais precipitação, que é mais chuva, ok? Beleza. Então aqui eu tenho uma determinada área que eu tenho um clima quente e que eu tenho um clima úmido.
muito úmido, porque eu tenho rios para evaporar, eu tenho vegetação para transpirar. Beleza? Se o ser humano, olhe para mim, faz desmatamento, vai reduzir a biodiversidade? Vai, porque vai diminuir a árvore, vai diminuir os animais. Beleza. Mas eu te pergunto, a quantidade de nuvem é a mesma? Vai reduzir a umidade relativa do ar, porque nuvem é a umidade do ar. Hoje o céu está com muitas nuvens. Eu tenho uma alta umidade relativa do ar. Se o dia tiver azul, sem nuvem, baixa a umidade relativa do ar. Então, quando eu tenho um ar assim, é bom, porque é bom para respirar, porque tem umidade, ok? Beleza, presta atenção. Então, na hora que eu reduzo a vegetação pelo desmatamento, vai diminuir a evapotranspiração, vai diminuir a umidade do ar e vai diminuir a quantidade de quê? De precipitação, vai reduzir a precipitação, vai reduzir o índice de chuva. Aí o lugar ele vai ficar quente e úmido como era, vai ficar quente e mais seco, minha gente. Então é por isso que a gente precisa preservar a Amazônia. Por que que na Amazônia chove muito? Porque tem os rios, a bacia hidrográfica e tem a floresta amazônica. Por isso que é desse jeito. Agora, se eu começar desmatamento, vai reduzir o quê? A umidade da região norte, provavelmente vai reduzir o índice de chuva e isso pode afetar, querendo ou não, o Brasil como um todo. E a gente aprende isso lá no ensino médio. Fechou? Vem da Amazônia, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Que são os rios voadores, não é isso? Então, diminui as chuvas de São Paulo. Oi. Ficou mudo para mim aqui, repete, só não sabia o quê? Ó, tá mudo para mim aqui, eu não estou ouvindo nada não. Ah, também caiu a internet, bebê, como é que... É porque caiu a internet. Não terminou a aula não, deixa eu voltar aqui.